Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é órgãos públicos. Na aula passada, vimos ali as pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, vimos também ali a classificação da administração pública direta e indireta. Agora vamos estudar os órgãos públicos. Primeiro, o conceito. O que são órgãos públicos? Órgãos públicos pode ser conceituado como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos. Em outras palavras, é um local, né, é um local físico, né, onde são reunidos todos os agentes públicos para a realização de atividades públicas, né, sempre com objetivo coletivo, sempre com o objetivo de expressar ali a vontade do Estado. Importante dizer que o órgão público ele não se confunde com a pessoa jurídica, né? Ele não é uma pessoa jurídica, né? O órgão público ele não tem nem personalidade jurídica, então não tem inscrição, por exemplo, no CNPJ, né? Ele é só um local, né, criado pela administração pública, né, onde estão reunidos os agentes públicos para a realização ali das atividades públicas e dos objetivos coletivos do Estado. Né? Importante dizer que cada órgão público, né, ele tem uma determinada competência, ou seja, tem uma medida ali de poder, e esse é o conceito de competência, né? Então, cada órgão público deve executar aquilo que lhe compete, tudo aquilo que a lei determina que ele faça. Ele não pode extrapolar ali a competência daqueles objetivos que lhes foram criados. E, obviamente, dentro dos órgãos públicos, há subdivisões ali dos cargos dos agentes públicos que ali trabalham. Então, dentro dos órgãos públicos, obviamente, há subdivisões, né, como gabinetes, como chefias e assim por diante, que a gente vai ver daqui a pouco quando estudarmos as classificações. Tá? Então, este é o conceito, né, de órgãos públicos, é a unidade, é uma unidade pública, né, que congrega as atribuições ali para a execução de atividades públicas exercidas pelos agentes públicos. Onde está isso na legislação? Né? O conceito e toda a fundamentação jurídica dos órgãos públicos tem previsão no artigo 1º, inciso 2º, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9784/99. E neste artigo fala exatamente a questão da fundamentação jurídica dos órgãos públicos, né? E dá o conceito exatamente que órgãos públicos é a unidade de atuação integrante da administração pública direta e da estrutura ali da administração pública indireta. Então, o conceito de órgãos públicos está bem estipulado no artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9784/99. Como é que se classificam os órgãos públicos? Os órgãos públicos, primeiramente, eles podem ser classificados como órgãos independentes. Ou seja, né, quem são os órgãos independentes? São aqueles originários ali da Constituição Federal, né, e representativos ali dos poderes do Estado. Né? Quais são os poderes do Estado? Vocês estudaram isso no semestre passado. Os poderes do Estado é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Né? Então, os órgãos independentes são aqueles originários da Constituição e representativos dos poderes do Estado. Né? Exemplo, temos a chefia do Executivo, né, como exercido pela Presidência da República, temos as casas legislativas, exercida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, né, isso em nível federal, obviamente, né, e os tribunais exercido ali pelo Poder Judiciário. Então, a chefia do Executivo, né, é um órgão independente do Poder Executivo. Né? As casas legislativas são órgãos independentes do Poder Legislativo. E os tribunais são órgãos também, da mesma forma, independentes do Poder Judiciário. Os órgãos públicos também podem ser classificados como órgãos autônomos. Né?
quais são os órgãos autônomos? Eles estão na cúpula ali da administração, abaixo dos órgãos independentes, né? Eles possuem ali autonomia para se auto-administrar, ou seja, esses órgãos fazem a própria administração, né, dele mesmo, né? Ele não é subordinado a ninguém, né? Seja na parte financeira, ou seja, ele que administra os próprios recursos, seja também na parte técnica, né? E os exemplos que a gente pode dar de órgãos autônomos são os ministérios, as secretarias estaduais, né, e também as secretarias municipais, como Secretaria da Cultura, Secretaria do Turismo, a Secretaria da Educação, né, são todos aqui exemplos de órgãos autônomos. E também a AGU, a Advocacia Geral da União, é também classificada como órgão autônomo. Então, essas são o conceito e alguns exemplos de órgãos autônomos. Depois temos os órgãos superiores. Os órgãos superiores, eles detêm de direção, né, quanto aos assuntos de sua competência, né, eles podem dirigir ali quanto aos assuntos de sua competência, mas eles não têm autonomia financeira e não têm autonomia administrativa, ou seja, eles não administram ali isoladamente, né, eles sempre são ali sujeitos aos órgãos autônomos, né. E os exemplos de órgãos superiores são os gabinetes, as procuradorias judiciais, os departamentos, as divisões, ou seja, são os órgãos internos aí dos órgãos autônomos. Então, os órgãos superiores eles estão abaixo dos órgãos autônomos, eles podem, eles dirigem as atividades, mas eles não têm autonomia para administrativa e também não têm autonomia financeira. E esses são os exemplos dos órgãos autônomos. Abaixo, né, que os últimos, os chamados a base da pirâmide da hierarquia dos órgãos públicos, temos os órgãos subalternos. Os órgãos subalternos, que é a última parte da hierarquia dos órgãos públicos, né, eles têm poder reduzido decisório, né, não tem também administração financeira e não tem administração técnica, né, eles não se auto-administram, eles só fazem atribuições de execução, eles executam aquilo que lhes é determinado, né. E os exemplos são as sessões de expediente, as sessões de pessoal, os departamentos pessoal, departamento de recursos humanos, por exemplo, dos órgãos públicos, é chamado de órgãos subalternos. E aqui nessa ilustração temos aí a classificação da hierarquia dos órgãos públicos. No topo da pirâmide como principal, né, os órgãos independentes, que vimos aqui que são os órgãos ali originários da Constituição Federal, né, as casas legislativas, a chefia do executivo, os tribunais, né. Temos os órgãos autônomos, subordinados aos órgãos independentes, abaixo dos órgãos independentes, né. Os exemplos, temos os ministérios, as secretarias estaduais, a Advocacia Geral da União. Abaixo dos órgãos autônomos temos os superiores, né, que são os gabinetes, as procuradorias, os departamentos, as divisões, e na base aqui da pirâmide, né, temos os órgãos subalternos, que não têm decisão nenhuma, eles não podem decidir nada, não administram também absolutamente nada, eles somente executam aquilo que lhes é determinado, né. Os exemplos, as sessões de expediente, as sessões de pessoal, são exemplos de órgãos subalternos. Além disso, temos os órgãos públicos simples, ou chamados também órgãos públicos unitários. Esses órgãos públicos, eles são constituídos por um único centro de atribuição, sem subdivisão, né? Então, ou seja, quando não há uma subdivisão interna do órgão público, é chamado de órgãos internos, perdão, órgãos simples ou órgãos unitários, né? Algumas seções integradas da administração pública, né, chamadas seções integradas propriamente dito, que não tem subdivisão interna. Se não tem subdivisão interna, né, ele é chamado de órgão simples, ou também chamado de órgão unitário.
O contrário dele, os órgãos compostos, né, eles, ao contrário, eles reúnem os órgãos menores dentro de sua estrutura e também executam as suas funções de forma descentralizada, né, desconcentrada. Aqui eu já tenho, diferentemente dos órgãos simples, eu tenho subdivisões internas dentro do próprio órgão. Né? Por exemplo, é o Ministério da Saúde, que ele é integrado ali pela Secretaria da Receita Federal. Né? Então, esse é um exemplo de órgão composto, né? Ou seja, há uma subdivisão dentro do próprio órgão. O próximo, os órgãos singulares, ou também chamados órgãos unipessoais. Os órgãos singulares ou órgãos unipessoais são aqueles que atuam por um único agente, né? Só tem um agente público. E o grande exemplo é a Presidência da República, o governo de São Paulo, o governo de Minas Gerais, a Prefeitura de São Paulo. Então, quando é atuado por um único agente, ele é chamado de órgão singular ou órgão unipessoal. O próximo, que é o contrário dos órgãos singulares, são os órgãos pluripessoais, ou também chamados de órgãos colegiados. Né? Aqui eu tenho várias manifestações de vontade realizadas por vários órgãos públicos. Né? Então eles atuam em conjunto, atuam com decisões colegiadas, ou seja, com mais de uma manifestação ali de vontade. Né? Então, sempre que houver a necessidade de atuação conjunta de mais de um órgão público vinculado entre si, eu falo que este órgão público é um órgão colegiado. E os tribunais é o grande exemplo. Né? Os julgamentos, principalmente dos recursos, eles não são tomados com um único juiz, são tomados por mais de um juiz. Né? É o que a gente chama de órgãos públicos colegiados, ou seja, são decisões de colégios, decisões de mais de uma pessoa, chamadas decisões colegiadas. E também o Congresso Nacional. Né? Toda a atuação do Congresso Nacional se dá ali em conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por isso, aqui eu tenho o Congresso Nacional como órgão colegiado ou órgão pluripessoal. Quando a gente fala de órgãos públicos, né, a gente obviamente tem que falar sobre a hierarquia ou o controle destes órgãos públicos. Né? O que vem a ser hierarquia quando falamos em órgãos públicos? Né? A hierarquia é o poder que um órgão público superior tem sobre um inferior. Isso é a hierarquia, que é exatamente o que falamos aqui da hierarquia entre os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Né? Então, a hierarquia é o poder que um órgão superior tem sobre um outro inferior. Né? Então, podendo até o órgão superior rever, alterar os atos praticados pelo órgão inferior. Né? Então, a hierarquia existe entre órgãos públicos e, obviamente, o órgão superior pode rever, pode alterar os atos do órgão inferior. Né? E também, quando a gente fala de órgãos públicos, também devemos falar sobre o controle, né, ou a tutela dos atos praticados por este órgão. Né. O controle se dá, o conceito de controle é o poder que a pessoa jurídica tem, União, Estado, municípios, né, tem sobre o órgão que ele criou. Então, os órgãos públicos criados pela União, pelos Estados e pelos municípios, né, tem o poder de controle, né, feita por esses órgãos. Então, os órgãos públicos criados pela União, pelos Estados, pelos municípios e Distrito Federal, eles podem controlar, né, esses órgãos por eles criados. Né? Então, a pessoa política, ou seja, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, eles têm a possibilidade de até alterar, de controlar todas as atividades praticadas ali pelos órgãos públicos. Né? Então, isso não significa dizer intervenção. Né? A intervenção só pode acontecer do Estado para o órgão público quando há alguma irregularidade cometida. Né? Mas quando
mas há possibilidade de controle no sentido de fiscalização ali da legalidade. Então, a União, os estados, os municípios podem sim controlar os órgãos por eles criados, né? Mesmo porque eles estão numa hierarquia superior e quem criou ali estes órgãos públicos foi exatamente o órgão o órgão político. Então, ou seja, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal criaram os órgãos públicos, então estes órgãos públicos são subordinados ao ente que o criou, né, e consequentemente, né, este órgão criado ele sofre o controle desses órgãos públicos superiores, né, porque estão numa hierarquia inferior em relação aos entes públicos. Quando a gente fala em ente público, a gente fala em Distrito Federal, municípios, estados e União. Então, a hierarquia e o controle é uma prerrogativa dada, concedida ali às pessoas políticas, né, União, estados e federal e município, para controlar isso e exercer hierarquia sobre os órgãos públicos criados. Então, com isso encerramos a aula de hoje. Vimos nesta aula o conceito de órgãos públicos, vimos também a fundamentação legal e também a classificação dos órgãos públicos, né, independentes, autônomos, superiores, subalternos, simples, compostos, singulares e colegiados, e também vimos a possibilidade da existência de hierarquia e controle dos órgãos superiores para com os órgãos inferiores na hierarquia, né? Gostaria de pedir a todos que frequentem as aulas do Microsoft Teams, né? Também acompanhem as aulas dos vídeos gravados, respondam aos questionamentos feitos em aula e estou sempre à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos. Obrigado pela presença, bons estudos a todos e até a próxima oportunidade.